Olá, olá! Eu sou Fernanda Cunha e estou muito feliz que você chegou até aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os efeitos das redes sociais na nossa mente. Esse vídeo é a segunda parte de uma live que eu fiz com a professora de yoga, de meditação e influencer digital Raíssa Zocal sobre saúde mental e redes sociais. Se você perdeu algum vídeo, eu vou deixar o card aqui com os vídeos anteriores para você aproveitar e não perder nada. E antes disso, assina o canal para você não perder nada, porque uma vez por semana eu coloco conteúdos riquíssimos como esse aqui. Ativa o sino para você ser avisado e bora desfrutar desse vídeo. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre como você vê hoje que as redes sociais afetam a nossa saúde mental. Assim, como a gente estava falando, eu acho que é um instrumento muito bom, né? Que permite muitas coisas, principalmente no momento atual, né? A gente viu como a tecnologia como você falou, tudo é neutro, né? Você tava falando, tudo é neutro, então como é que você vai usar esse instrumento? Então, assim, na premissa que realmente é um instrumento incrível, né? Que permite muita expansão, só que aí é aquela coisa, né? Tudo vai depender de como você se relaciona com esse instrumento. Então, você pode usar como instrumento, você pode ser usado por ele, né? E o que acontece é que a gente acaba ficando refém, muita gente, né? Sem mesmo ter consciência, ficando refém de todos os processos que as mídias sociais geram. Começando, por exemplo, quando você citou a questão da própria autoestima e do julgamento, não só da gente mesmo, mas do outro, né? Porque praticamente quando você tá passando numa timeline no Stories, você tá assim, você tá julgando. A gente julga todo dia, mesmo que assim, lá, tipo assim, num subconsciente, você tá, ai, nossa, olha essa pessoa, ai, nossa, olha essa. Então, assim, né, uma vozinha na sua cabeça, né, tá assim, tem essa coisa do julgamento, tem essa coisa do próprio julgamento com você se olhando e falando, nossa, como eu tô horrível, né? Aí entra a coisa dos filtros. Aí o filtro da perfeição. Até hoje eu lembro, eu vi um stories, eu falei, gente, olha essa, a menina é muito perfeita, né? Que coisa linda. Aí eu baixei o filtro dela, coloquei, eu falei, nossa senhora, eu falei, eu também sou maravilhosa, sou perfeita. Eu também sou perfeita. Muito bom! Então, tipo, mas foi real, assim. E outra coisa que eu acho que acontece muito, porque aquela coisa é muito iluminação, a gente sabe que luz é tudo. Então você tá, tipo, aí num quarto fechado, aí você coloca o celular na cara e fala, Jesus, né? Tipo, tá horrível. Aí você olha no espelho, nem é tão ruim assim. Então, assim, essa também distorção que a câmera proporciona, e tipo assim, você se olha e fala, gente, olha como eu sou, né? Então, assim, gera muito essa coisa da autoestima. E da comparação, né? Que a gente sabe assim que o excesso de informação, bombardeamento de informação de todos os lados, não só de informação boa, mas de informação ruim. A gente sabe que tem muito conteúdo incrível na internet, mas também assim, que adianta muito conteúdo? Você não pode nem assimilar e vai só te fazer mal. Muito conteúdo não vai nem te fazer bem, vai te fazer mal, porque é um excesso que você não consegue lidar e você fica mais ansioso ainda. E É essa como coisa da uma comparação. comida, né? Uma comida que Total. você come, se você come muito, seu organismo não consegue digerir, né, os Sim, nutrientes. sim. Eu vejo muito dessa forma. Desculpa te cortar, Rafa. Não, imagina, você não tá cortando, você tá complementando. Adorei, e continue. Mas eu, assim, essa coisa eu acho da comparação, que eu acho que é realmente, assim, que destrói a saúde mental. E por isso que é preciso ter muita consciência, né? Primeiramente, assim, saber que isso é um fragmento da realidade. E mesmo assim, essa pseudo-realidade às vezes é tipo distorcida no sentido de filtros e, né, assim, então assim, é uma realidade modificada, né? Muitas vezes. Então, assim, é ter plena consciência disso, porque a partir do momento que você se pega já se comparando, ou, né, falando, nossa, minha vida é muito infeliz, né? Olha só essa vida feliz dessas pessoas. Então, lembrar disso primeiramente, né? Acho que quando você tá nesse mundo digital, né, nas mídias sociais, ter essa consciência que isso é um fragmento, né? E que não representa a realidade total daquela pessoa, porque eu acho que é isso que vai gerando na gente, e a gente falou de emoções, eu acho que, assim, às vezes a gente nem percebe que tá gerando essas emoções, mas você pode perceber a sua vibração. Às vezes, quando você tá no Instagram, no Stories, assim, sei lá,
cara, sua vibração baixa. É assim, Uhum. é muito nítido se você parar para tomar consciência. Sim. Porque essas emoções vão vindo, às vezes a gente nem percebe. Elas só estão Uhum. vindo assim, nossa, tipo, ou comparação, ou autoestima baixa um pouquinho, ou fala, Sim. caramba, eu percebo, até o post que eu escrevi ontem, muito relacionado com, né, um chamado até para nossa live, assim, bem relacionado com isso, é aquilo, quando a gente fica nessa ilusão de vida perfeita do Instagram, assim, passando e vendo coisas, e assim, e às vezes a gente fica mais desamparado do que inspirado, porque Uhum. a gente fala, nossa, que pessoa perfeita, com um filtro, ou que não seja com filtro, às vezes ela é linda, maravilhosa mesmo, mas assim, que pessoa perfeita, nossa, que vida maravilhosa. Uma das coisas que gera em mim, que talvez gere em você também, é essa comparação de conteúdo. Eu falo, gente, as pessoas estão criando tanto conteúdo, eu tô aqui sem criar nada. Criativas demais, muito criativas, e eu não consigo ser tão criativa assim. As pessoas estão fazendo 200 mil stories e eu não consegui fazer nenhum Exato. hoje. Me dá um negócio, eu fico extremamente ansiosa. Sim. Então, assim, gera isso dentro da gente, gera essa comparação e gera esse sentimento de ansiedade. E a gente sabe, obviamente, que saúde mental e ansiedade são duas coisas, assim, completamente opostas, né? Uhum. Então, assim, eu tenho muito essa consciência é uma coisa da minha natureza, de não ficar muito. Eu literalmente, assim, posso sair correndo, como eu estava até comentando, eu preciso trabalhar em mim o outro lado, de vir mais para a rede social, entendeu? Eu sou, assim, muito resolvida na questão de não me envolver nas redes sociais, então eu preciso trabalhar o oposto. Mas para quem não e você não tem consciência, tem até aplicativos, eu já ouvi falar, que mede o quanto tempo que você fica nas redes sociais. Tipo assim, então às vezes você vai, tipo, você nem percebe, é quase no automático, e você vê as Uhum. pessoas, tipo, só, né, passando Sim, assim, sim. rolando a E timeline, ou quando vendo você vê, stories. passou horas e horas, o que que você fez? Ah, tava ali olhando o Instagram, sabe? Tudo bem, tem assim, tem muito conteúdo bacana. Eu também, e eu tô falando, Rá, aqui para todo mundo que tá aí também escutando, gente. Eu tô falando, eu não tô fora disso. Eu tô dentro disso também. Eu também me sinto ansiosa, eu Estamos. também me comparo. Eu também, como a Raíssa tá falando, sabe? Eu vou ali com o dedinho e aí de repente eu paro numa coisa e aquilo vem uma emoção e de repente meu ombro baixa. De repente eu vou começando a Uhum, ficar muito irritada, porque todo mundo parece que tem como que fala, a solução para o problema da minha vida, e aí eu começo a me uhum. sentir incompetente sobre mim mesma, porque as pessoas sabem, né, eu tenho que comprar um curso tal que tem a receita da felicidade em 3 passos. Uhum. Assim, e isso que eu pratico muito yoga, isso que a gente tem as nossas práticas, o nosso sadhana. Imagina, como você está falando, Ra, quem não tem essa consciência. Então, assim, ainda assim, com toda essa consciência, quando eu entro, facilmente eu caio nessa armadilha. Então, Uhum. Fernanda, preciso de uma prática consistente e Exato. resistente para num minuto que eu tô ali e que o meu ombro baixou e que eu comecei a ficar com raiva e comecei a me comparar, eu respirar, fechar ou fazer o que eu tenho que fazer, fechar e lembrar que a vida, que aquilo é Sim, um fragmento do mundo, mas não é o mundo inteiro, sabe? Então eu sim. acho que isso é muitíssimo importante assim para gente, tanto para quem está produzindo conteúdo como para quem não está. Mas a grande armadilha que eu acredito que é a de quem está e muitas vezes eu já fiz isso, é produzir conteúdo, chegar no final eu estava tão cansada que eu falei, gente, eu tô com inveja dos meus alunos. Eu queria esse shavasana deles. Eu Aham, preciso sim, assistir os meus próprios vídeos do YouTube, sabe? E eu sim. assisto muitas vezes, e eu vou lá e faço Aham. meditações que eu mesma guio, faço a meditação Eu que tô- você guia, a da Pri, enfim, sabe? Mas o que eu quero dizer, assim, complementando o que você falou, Ra, é esse lugar, sabe, de trazer a consciência primeiro, sabe? E ter essas Exato. ferramentas para você realmente se perceber no pulo do gato, perceber, porque o corpo da gente está o tempo inteiro falando com a gente, né? Pô, eu tô ali no dedo, né? O dedo não para, não para. Meu ombro fez assim, ou meu ombro fez assim. Cabeça sempre baixa. A cabeça baixa, de repente eu comecei a ficar muito irritado. Alguém vem conversar comigo e eu só, aham, ok, tudo bem. E nem tô prestando Aham. atenção na pessoa. Eu tô ali, sabe, olhando a vida de alguém muito bacana, ou mesmo que esteja vendo um conteúdo muito bacana, mas de repente eu entro, e comigo acontece muito, eu entro para
com um fim, com um objetivo. E quando eu vi, eu perdi horas e eu não fiz o que eu ia fazer, que eu até esqueci Sim. o que eu ia fazer. Então, principalmente o Instagram é um lugar onde está todo mundo ao mesmo tempo fazendo muita coisa. Então, é muito fácil você se perder. Uma coisa que me ajuda também é ter um foco. Ah, eu vou entrar agora, sei lá, no Yoga Mudra da Raíssa e vou olhar uma coisa interessante aqui. Ou sei lá, eu vou ver o que a Raíssa postou hoje de manhã para me inspirar. Coisas assim, sabe? Essa coisa que você falou de postar e sair correndo é muito engraçada, porque eu falei, gente, não é possível. Tá todo mundo postando, todo mundo fazendo isso. Eu não consigo mais crescer nas redes, mesmo fazendo conteúdo pra caramba. O que eu tô fazendo de errado? Aí eu comprei um curso de marketing digital. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou foi: não faça isso, não poste e saia correndo. Você tem que postar, ficar 20 minutos ali, responder os comentários para o algoritmo entender que o seu conteúdo é interessante e você ter mais likes. E o Instagram mostrar o seu conteúdo para mais pessoas. Olha que loucura! Gratidão por você ter chegado até aqui com a gente. Se esse vídeo foi útil para você, curte o vídeo, compartilha com seus manos e manas e coloca aí nos comentários como as redes sociais influenciam a sua mente, que eu quero saber. E eu te espero para a terceira parte desses vídeos que tá incrível. Até lá, se cuida. Namastê.